do Direito das Coisas, Faculdade Senec de Unai, prezados amigos da internet. Estou aqui apenas para fazer uma síntese do que foi discutido ontem na nossa agradável aula sobre direito das coisas, na parte sobre o direito possessório. E ali nós pudemos analisar vários pontos importantes, né, dessa parte introdutória da análise possessória. Vimos a teoria de Ehring, que é a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, do artigo 1196 do nosso Código. Vimos as questões críticas envolvendo esse dispositivo, é um dispositivo muito simples, poderia ser aprimorado. Temos aí vários projetos de lei trabalhados para conferir maior segurança no conceito de posse, ainda que na teoria, dentro da teoria de Ehring, que é a teoria objetiva, que diz que o possuidor é aquele que se apresenta como tal em um comportamento objetivo, né? Uma visão objetiva, por isso que a teoria dele é chamada teoria objetiva de Ehring. Basta apenas você ter a apreensão física da coisa e se manifestar como um possuidor. Então, na visão de um terceiro, você exterioriza estar utilizando aquele bem em posse. Utiliza-se muito a expressão ingerência socioeconômica, né? Então, o possuidor é aquele que produz, que realiza uma ingerência socioeconômica sobre aquele bem. Esse é o conceito objetivo adotado pelo Ehring. O Código Civil, em relação à posse, não adotou a teoria de Savigny, que diz que para ter posse é preciso, além da apreensão física, o corpus, é preciso ter o ânimo de ser dono. Essa teoria foi adotada apenas para fins da uso capião, da aquisição, né, da propriedade imobiliária ou imobiliária, e ela é uma teoria que não foi adotada na questão da posse, que aí sim o Código Civil adotou muito bem a teoria de Ehring. Bom, um ponto crucial da nossa aula, gente, foi a diferença entre as questões da justiça da posse e a análise da boa-fé do possuidor, se é boa-fé ou má-fé do possuidor. Nós não podemos confundir esses dois critérios de classificação da posse. Então você tem espécies de posse justa e posse injusta. Isso tem a ver com a análise dos vícios objetivos da posse. Então, a posse, para ser justa, ela não pode ser clandestina, nem precária e nem violenta. Nós já vimos isso. E a questão da boa-fé diz respeito ao ânimo subjetivo do possuidor, se ele conhecia ou não aquele vício que impedia de adquirir, de se manter naquela posse. Então percebam que são conceitos, são dimensões diferentes. Dentro da justiça da posse, é preciso também esclarecer, numa parte um pouco mais avançada, que esses três critérios da clandestinidade, precariedade e a situação da violência são pontos iniciais para se analisar a justiça de uma posse. Isso porque muitas vezes a posse decorre de negócios jurídicos, a posse decorre de fornecimento de posse por intermédio de legitimação de posse das empresas estatais ou então do Estado legitimando a posse daquelas famílias de baixa renda, em situações de regularização fundiária rural. Nós temos o INCRA, por exemplo, vendendo, comercializando terras para essa população, para o pessoal que precisa de ter a reforma agrária trabalhando em seu favor, e ali ele possui um título que é concedido pelo INCRA com 10 anos de prazo. Percebam então que é preciso muitas vezes analisar a origem desses documentos, a origem da posse, para constatarmos se existe algum vício do negócio jurídico, se existe algum defeito nesse negócio que deu origem a essas posses. Só assim nós conseguiremos resolver a questão da justiça da posse, pessoal. Então atente-se a isso, não basta apenas a análise de questões vinculadas à violência, clandestinidade ou precariedade. Muitas vezes nós temos que analisar o negócio jurídico que deu origem à posse para sabermos se é uma posse justa ou posse injusta. Principalmente aquelas posses que são discutidas, são disputadas justamente em relação de quem possui ali numa disputa judicial o melhor documento. Então é a chamada jus possidendi, que é justamente a posse disputada por documentos. Às vezes tem um contrato, não há escritura, mas esses documentos são vistos, né, na análise da disputa possessória